Ok. Tudo bom, pessoal? Olá. Nosso encontro de hoje ele está de uma forma diferente, né? Estamos aqui com o objetivo de dar continuidade, né, às leituras do livro A História da América Latina, no volume 4. A aula de hoje é uma ponte com o conteúdo que nós já estudamos, aliás, que nós estamos estudando pelo menos nas 2 últimas semanas. E é um convite, né, que a gente continue a estudá-lo de uma forma mais ampla, né? Sempre visando a ponte com o tempo presente, mas também com o passado e também com o ensino de história. Tudo bem? Então, hoje, na verdade, eu não chamo nem de aula, eu chamo de ensaio. Então, não à toa eu estou gravando, né, em forma de somente o áudio, vocês não estão me vendo, né, para a alegria de vocês. E eu estou também. E por que eu chamo de ensaio? Porque nesse encontro de hoje, eu apenas coloquei textos, né? Eu não coloquei imagens. Pretendo fazer isso no futuro, em um momento mais oportuno, né? E aí, o nosso texto de hoje, ele abarca o crescimento das cidades latino-americanas, né? De James Coobe, presente, né, no livro organizado por Leslie Bickel, né, A História da América Latina, volume 4, no caso, tendo como recorte temporal de 1870 a 1930, né, nós já conversamos sobre isso nos encontros anteriores, falamos sobre os estudos que o Leslie realiza, né, e como que ele fez esse trabalho convidando outros autores e autoras especialistas em América Latina para escrever artigos que estão divididos em 5 grandes volumes, ok? Então, sem mais delongas, né, sobre o autor, ele faleceu no ano de 1981, né? Ele tem o James, eu peço desculpas porque eu não consegui encontrar uma imagem dele, então eu foquei apenas na sua biografia, na qual ele tinha muitos estudos dedicados principalmente à história da Argentina. Você vai ver, inclusive nas referências aqui, como por exemplo na revista da USP, né, disponível na internet, uma dedicação aos trabalhos, a estudos voltados para o campo sobre a história da Argentina. E um dos livros mais famosos é A Argentina, né, uma cidade e uma nação. Por isso que você vai identificar nesse texto muitos destaques à cidade de Buenos Aires, por exemplo, ao seu crescimento urbano, né, ao seu destaque no contexto da América Latina no período a partir de 1870 também, assim como outros autores já haviam realizado também um destaque para Buenos Aires e Argentina, né, como Albornoz, por exemplo, não, Albornoz, no texto da aula anterior, ok? Então, você vai somando esses pontos e aí o James Scooby, ele escreveu justamente esse texto, né, abordando sobre o crescimento das cidades latino-americanas. Claro que ele também dá ênfase nesse artigo que nós vamos ler, né, a outras cidades, principalmente capitais, né, da América Latina, como Rio de Janeiro, à época, né, na capital do Brasil. A cidade de São Paulo não era capital, mas é uma cidade importante até hoje para o Brasil. A cidade de Lima, Bogotá, a cidade do México, por exemplo, Montevidéu, né, cidades que ele cita, né, no decorrer do seu artigo e que vocês irão verificar isto, inclusive na aula de hoje, nosso encontro de hoje, ok? E aí, no caso, a divisão do artigo, né, ele menciona os motivos para as transformações das cidades, por exemplo, né, logo após a introdução, população urbana e o tamanho das cidades, função econômica, burocracia e indústria. Isso aqui é uma divisão de cidades, por exemplo. O que seria uma cidade de função industrial, uma cidade burocrática, uma cidade econômica, né? Mudanças físicas, a plaza, né? A plaza, por exemplo, e o subúrbio, né? Como que as praças, por exemplo, elas foram importantes e elas estão inseridas em um contexto, né, de planejamento urbano de uma cidade, principalmente as cidades mais antigas, né? Cidades mais antigas em que você tinha concentração em uma praça do poder executivo, legislativo, judiciário, religioso, por exemplo, e também questões econômicas, né? E o crescimento ou a população presente nos subúrbios, né? E ele ele vai dar ênfase com relação a isso. Eu coloquei aqui introdução a novos tipos de esportes, né? Que é uma coisa muito interessante, como o golfe, o rugby, o polo e o tênis, principalmente entre as elites, né? Esses esportes aqui nós estamos falando de esportes de elite.
assim como um que também estará presente, você vai acompanhá-lo, sendo que você provavelmente o conheça muito bem, talvez até o pratique, né, que é o nosso futebol, né. As consequências as consequências políticas da urbanização, né, considerações finais e, claro, alguns outros pontos que também estão presentes na leitura do texto, né, que é o capítulo 6, inclusive, aliás, que é o artigo número 6 do volume número 4, né, principalmente na parte de economia e sociedade. Como dicas, no caso, para você entender melhor esta aula, este encontro, né, este ensaio, eu sugiro você assistir às aulas anteriores sobre populações e migrações, né, associar com questões do tempo presente, como aspectos sociais, aspectos econômicos, identificar a arquitetura e o planejamento de uma cidade, do município que você vive, né? Quantos anos tem a sua cidade, por exemplo? Né? Se sua cidade tem mais de 150 anos, tem mais de 200 anos, 250, 400 anos, provavelmente você vai encontrar alguns elementos que coincidem, né, com com os pontos que o James destaca, por exemplo, né? Se a sua cidade é mais moderna, provavelmente é mais recente, é mais jovem, provavelmente você vai identificar outros elementos, né, que também podem não estar presentes na sua cidade, mas você os identifica quando compara ela com cidades mais antigas do seu estado, por exemplo, né? Então são coisas muito interessantes. Outras informações, como por exemplo, eu falo de esportes, né? Então verificar como que alguns esportes estão inseridos em determinados grupos da sociedade, né? Alguns, entre aspas, pertencem a uma entre aspas, né? Pertencem também, entre aspas, a uma elite, outros já são mais populares, enfim. Como você identifica isso também presente na sua cidade, ok? Algumas perguntas, né? Como o texto destaca muito, o texto, obviamente, né, no seu capítulo já fala o crescimento das cidades latino-americanas, claro que nós vamos dar uma ênfase a essa área, né? Nós não vamos destacar tanto o campo, né? O que não quer dizer que ele não seja importante, o que não quer dizer que ele não esteja inserido também nas relações, né, da construção de uma província, de um estado, enfim, né? Você já se perguntou qual é a origem da cidade em que você reside, né? Como que isso tem a ver com tudo, sociedade, economia, política, questões estratégicas, militares, por exemplo, né? Enfim, e suas consequências, é claro, né? Na sua cidade tem alguma estação antiga de trem? Tem metrô, por exemplo? Tem porto, né? E por que trem, metrôs e portos, né? Principalmente trens e metrôs, trens e portos, perdão. Porque isso envolve as mudanças tecnológicas, as transformações tecnológicas presentes no século XIX que adentraram no século XX, né? E que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico de uma região, né? E aqui é um contexto mundial, não apenas continental, vamos dizer assim, ok? Você já reparou nas divisões que existem na sua cidade em termos de capital e valores de imóveis, por exemplo? Professor, o que isso tem a ver? Professor, a aula é de história, não é de corretoras de imóveis e tudo mais, mas tudo isso também está relacionado ao nosso conteúdo, né? Um exemplo é uma pergunta: na sua cidade a população mais rica vive no centro da cidade ou em bairros mais afastados, né? Ou em uma determinada região, né? Lembrando, claro, que você tem bairros e bairros, você tem bairros que têm uma disparidade muito grande, né? Onde vou dizer todos aqui, irei generalizar, é claro, possuem uma boa condição financeira, né? Enquanto que outros você tem disparidades. Algumas pessoas com uma boa condição financeira, outras com situações de miserabilidade, convivendo no mesmo bairro. Isso não é uma coisa absoluta, ok? E como você pode observar isso? Vivendo e conhecendo a sua cidade. Eu não posso falar por você, por exemplo, certo? Trabalhe o seu campo de visão, trabalhe as suas leituras, pesquise sobre informações a respeito do seu município. Professor, eu moro no campo. Pesquise, né, as informações que vocês conhecem, reconhecendo que essas informações elas não são absolutas, ok? Nós vamos verificar, inclusive, sobre isso aqui. Até pergunta, né? Você já pesquisou sobre o metro quadrado do seu bairro, da sua cidade? Claro que dentro da cidade o metro quadrado ele varia, né? Não existe um único preço de metro quadrado que vale para toda a cidade, né? É uma pergunta muito interessante, uma vez que esta aula está sendo, este encontro, este ensaio, está sendo realizado, né, em uma capital no norte do Brasil, né? E aí a ponte, como a Belle Époque na Amazônia e a ferrovia Madeira-Mamoré, nos ajudam a entender este contexto histórico, né? E aqui nós temos um período de crescimento, né, expansão, ascensão e também declínio, né?
e que isso também atingiu algumas cidades nas Américas, ok? Nós vamos chegar neste ponto em breve, e isso vai ser identificado por vocês durante a nossa aula, tudo bem? Deixe-me ver se está tudo bem aqui, se não travou, se não está tudo certo até o momento, deixe-me verificar. Ok, deixa eu compartilhar novamente aqui a tela, a janela, perdão. Certo. Vamos lá. Espero que estejam me vendo ainda, por favor. Tá gravando, ok. Nossa, F5 aqui, né? Perfeito. Então vamos lá. Na introdução, ele apresenta, né, no caso, que as cidades ainda eram pequenas se comparadas aos campos até 1870. Isso no Brasil também é algo muito presente, né? Você vai ver um destaque para as populações ainda do campo, é claro, nós temos uma política ainda agroexportadora muito forte, né? Até os dias de hoje, é claro. Então, você vai verificar que em muitas regiões, inclusive hoje, que são cidades muito ricas, você ainda tinha um destaque, né, muito grande para o campo. Se nós formos verificar também alguns exemplos em Roraima, por exemplo, né, onde este encontro está sendo gravado, você vai verificar que haviam mais pessoas, né, no interior, nas áreas rurais, por exemplo, do que na vila, por exemplo, né, que constituiu Boa Vista, por exemplo, né? Embora os censos dessem sempre um destaque para as regiões de vila, freguesias e tudo mais, né? Uma vez que era um período que havia um alcance, uma facilidade, entre aspas, maior para você fazer o censo populacional de uma região, certo? Geralmente, de maneira geral, muitas das cidades eram pobres, ainda pequenas e destruídas, e aqui é uma questão muito interessante que a gente pode destacar é a cidade de São Paulo, por exemplo. A cidade de São Paulo ela só vai ter ênfase, ela só vai ganhar destaque, por exemplo, a partir de meados dos anos do século XIX, com a implantação da política do café. Antes disso, a cidade de São Paulo ela era literalmente uma cidade muito pobre, paupérrima, né? E com muitas dificuldades. E olha, imagine isso em cidades do interior. Do interior que eu falo, cidades do interior do Brasil, né? Em regiões mais afastadas da capital, que na época era o Rio de Janeiro, né? Como cidades na Amazônia, né? Por exemplo. Você vai ter a partir de 1870, claro, uma melhoria nas cidades, por exemplo, de Manaus e Belém, né, que eram cidades abastecidas por outras regiões, como, por exemplo, a região do Vale do Rio Branco, que abastecia a cidade de Manaus, né, com a carne, por exemplo, com o consumo de carne. No entanto, os arredores, vamos dizer assim, né, as outras cidades, elas eram paupérrimas, no caso, né. Não à toa foi a América rural que prevaleceu nos textos dos viajantes. É uma coisa muito interessante isso aqui. E aí um exemplo eu falo Amazônia uma vez que eu destaco a região, uma vez que as aulas estão sendo produzidas nesta região, né? Assistam um documentário O Brasil dos Viajantes, produzido pela TV Senado. São vários episódios muito interessantes em que você vê um destaque realmente para o sertão, para a área rural, né? Para os campos. E aí você também tem todo um debate com relação a formação e a construção da identidade nacional também. É uma coisa muito, muito interessante que, porventura, a gente pode estudar isso em um outro momento, né? Uma coisa que era característica, e é característica até hoje, principalmente em cidades de um interior, né? Ou cidades com uma população muito pequena, é que a praça ainda era o ponto de referência das cidades, né? E aí, quem conhece algumas das cidades, né, na América Latina sempre sabe que é um destaque para as chamadas praças de armas, né, a Plaza de Armas, por exemplo, né, que você tem um destaque e que ali naquele centro a cidade cresce, né, tem toda uma estrutura burocrática, uma estrutura religiosa, enfim, econômica ao seu redor, e a partir dali a cidade se expande. Mas então onde era o ponto de encontro? Na praça, né? Você vê isso também, quem acompanha ou assiste novelas ou séries, né, de épocas, você vê um destaque às praças, né? Por exemplo, em Boa Vista, na época da origem do território federal do Rio Branco, por exemplo, uma praça muito conhecida, que hoje que ela está localizada no centro da cidade, é a Praça Capitão Clóvis,
por exemplo, né? Tem a Praça da Bandeira também, praças até hoje que são utilizadas. No entanto, elas, entre aspas, né, perderam a sua hegemonia quanto à concentração da população naquela região, naquele ponto, né, durante os finais de semana, por exemplo, né, a cidade cresceu. Então nós temos outros exemplos, né? A diferença no caso também com relação às limitações, né, de quanto a chamada aos quarteirões, né? Você tem o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, Havana, Cuba, Cidade do México, Buenos Aires tinham distritos centrais com algumas centenas de quarteirões. Isso é uma coisa muito interessante, assim, e como que essa noção de quarteirão ela varia, né, de um país para o outro, por exemplo, né? A noção de quarteirão no Brasil é diferente, por exemplo, pode ser diferente de uma noção de quarteirão em Havana, né? E aí você tem justamente na concentração dessa parte central, né, das praças, teatros, igrejas, lojas, mercadinhos, né? Tudo próximo para que também, uma vez que também você não tinha tanto acesso a ou uma infraestrutura que permitisse você se distanciar também desses pontos, né, de referência na cidade. Travou aqui para mim? Vamos lá? Ok. Um ponto muito interessante também, né, é verificar como que a arquitetura e as revoluções agrícolas, né, a palavra revolução é muito utilizada por nós no campo da história, nos ajudam a entender o contexto também, né? E aí é uma forma bem curiosa com relação ao crescimento destas cidades e as mudanças na arquitetura, em que ele menciona a arquitetura como uma maneira de se proteger da cidade, né? Ele cita o exemplo da arquitetura espanhola, né, de pátio, né, onde você localiza isso na página 241, que eu irei ler para vocês o primeiro parágrafo, pelo menos, né? Nesses pequenos centros urbanos, abre aspas, as residências das famílias, especialmente as de classe alta, estavam protegidas da cidade. Ponto. A arquitetura predominante era a espanhola de pátio. Por trás de grossas paredes, de sólidas portas de madeira e de janelas de gelósia, desenvolvia-se uma existência social reservada, pouco dependente do mundo exterior, ou seja, uma ideia de isolamento mesmo. Construída sobre terrenos urbanos alongados, cujo comprimento alcançava de 3 a 4 vezes os 20 ou 30 metros de largura. Essas confortáveis residências abrigavam pátios, poços, jardins, árvores frutíferas, depósitos de madeira, latrinas, galinhas, patos e às vezes até alguns gansos, porcos ou cavalos, juntamente com os criados, primos distantes, tias solteironas ou alguns empregados e suas famílias. Não havia muita tentação de exibir riquezas, pois somente os membros da família penetravam nesse santuário, ou seja, era uma coisa literalmente, né, mais afastada, algo que e você identifica isto quando assiste, por exemplo, novelas de época ou séries, ou lê também romances, né? Você vai identificar esses elementos muito presentes, o que para aquela sociedade, para aquele contexto era muito comum, né? Por isso que você vai verificar também casas, residências mais antigas, né? Principalmente as que estão mais afastadas do centro, né? Tendo grandes extensões de terra, né? Um terreno muito grande que às vezes no futuro é vendida, né, para que sejam construídos, por exemplo, apartamentos, né? Haja uma divisão, certo? É uma coisa também, e aí ele menciona, né, dando continuidade. A grande maioria da população urbana, trabalhadores, criados, artesãos, vivia de modo mais modesto, né? Suas casas construídas com os materiais locais mais baratos, como cana, ramos, palha ou pedras, eram erigidas na periferia urbana, em geral a uma distância de 3 ou mais quilômetros da praça principal. A alimentação diária destas classes mais baixas consistia em apenas de um ou mais ou dois produtos básicos, como milho, feijão, batata ou mandioca, de acordo com a região, e não incluía frutas nem legumes da estação, ou carne. No entanto, como viviam na cidade ou em algum momento se mudaram para lá, escaparam em grande parte da exploração e do controle associados ao cenário rural da América Latina. Aí você vê o contexto do coronelismo, né? A procura de suas habilidades e serviços dentro da economia monetária urbana deu condição a alguns de melhorar sua posição econômica e social, certo? E aí você também tem consequências, né, quanto às mudanças tecnológicas, né, e as consequências positivas do ponto de vista da revolução agrícola, né, e também de revoluções tecnológicas, por exemplo, a navegação a vapor, né,
E aí quem estuda a Amazônia no século XIX vai identificar essa temática presente. Aqui eu vou depois na descrição eu irei compartilhar alguns links sobre a navegação no Rio Amazonas, por exemplo, na navegação a vapor, né? Sistemas de refrigeração, né? Carga e descarga, né? Essa noção veja a geladeira da casa de vocês. Imaginem como eram as geladeiras, né? As primeiras geladeiras, por exemplo, né? Como acontecia um sistema, a forma de você refrigerar ou proteger, né, um alimento para que ele não estragasse, né? Isso é muito importante, principalmente quem trabalhava com carne, né? Até hoje, né? A preocupação quando falta luz e você temer perder, né, alimentos porque estão no congelador e o risco de estragar ou né, de estragarem e não serem mais utilizados, né? Tudo isso faz parte. A importação de vinhos, por exemplo, né, aí é uma curiosidade, né? Para quem bebe vinho, aumentou de 500 barris em 1850 para mais de 300 mil na década de 1870, ou seja, em menos de 20 anos, né? Em 20 anos, por exemplo, você teve façam o cálculo, né, de 500 para 300 mil barris de vinho. Para quem é fã de um vinho, na exportação de lã, né, de 7 mil para 100 mil toneladas anuais, né? As exportações de café, que no caso nós temos um gráfico que eu, né, irei colocar em breve, ou então colocarei na descrição para que vocês possam acessar. E por que do café, uma vez? Justamente porque era o principal produto de exportação do Brasil, né? Então não podemos deixar de verificar isso. E como consequências, é claro, né, você tem a expansão da construção de estradas de ferro, né, ferrovias, né, mapas e imagens, aqui eu mostrar mapas e imagens, por isso que eu estou dizendo que esta aula é um ensaio, né? Queda no custo dos fretes, olha o frete aí, olha o frete grátis para todo o Brasil, menos para a região norte, né? Quem nunca passou raiva com isso, né? Por exemplo, nós vivemos aqui na região norte, sofremos com isso, tá bom? Se você está assistindo isto em outra região do Brasil, saiba que aqui nós sofremos com o frete, ok? Por vezes o frete é muito mais caro do que, por exemplo, o produto que você está comprando, como por exemplo, um livro, né? E aí, as estradas de ferro, navegação a vapor, algo muito interessante aqui, e é isso, e como que isso inspira também a criação de romances, né? É o livro, né, escrito por Júlio Verne, considerado um dos pais da ficção científica, né, no século XIX, era o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, ok? E que é uma coisa maravilhosa. Leiam, assistam ao filme, certo? Por favor. E aí, no caso, nós temos também as capitais ganhando mais destaque, né? E a leitura também da página 249, uma menção aqui, uma coisa bem interessante. Cadê? Era o segundo parágrafo, vamos lá. Perdão, terceiro parágrafo, correção. Assim, né, abre aspas, a estrada de ferro e a navegação a vapor, pela própria condição de veículos de carga muito melhorados, estimularam a concentração do comércio. Ponto. Em vez de disseminar os efeitos do crescimento do comércio, a nova tecnologia dos transportes estimulou o desenvolvimento dos centros já existentes. A capacidade de transportar um volume maior de produtos em trens individuais significou a carga e descarga das mercadorias em lugares centrais, com uma consequente utilização máxima da tonelagem. As companhias de navegação, devido à maior tonelagem dos cargueiros e ao custo muito alto de repetidas paradas, procuravam carregar e descarregar num único armazém de cada país. Enquanto, na década de 1860, as linhas britânicas e francesas paravam regularmente nos portos caribenhos de Veracruz, Colón, Cartagena, La Guaira e Havana, e nos portos do Atlântico Sul, do Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires, a Pacific Steam Navigation Company fazia paradas regulares apenas em Valparaíso, em Callao e Guayaquil. Então vejam que a velocidade, né, e a autonomia da navegação a vapor, por exemplo, fez com que também ocorressem mudanças, né, com relação a questões envolvendo logísticas. Então, se antigamente eu precisava parar em 10 cidades portuárias para reabastecer, para descarregar produtos, etc., agora, com a autonomia, por exemplo, né, de uma navegação a vapor
que permite um deslocamento maior e mais rápido e mais seguro, né, eu diminuo o número de cidades nas quais eu tenho que parar. Uma leitura super simples, né? É claro que podemos fazer uma comparação aqui bem insana, né? A autonomia de um avião, né? A sua distância, o seu deslocamento, a forma como ele se desloca, e também de um ônibus, né? E comparar, né? Quantas cidades um ônibus precisa parar para chegar ao seu destino final e, né, quantas horas de voo um avião precisa, claro. Obviamente as suas comparações e às vezes uma curiosidade apenas, né? Mas, ou então, né, a verificar, né, quanto esse veículo faz com 1 litro, né? Uma pergunta sagrada que nós fazemos quando compramos um carro ou então uma moto, né? Vamos lá. No entanto, apesar de todos os crescimentos, você ainda tinha condições sanitárias insalubres, né? Nós vimos na aula passada, por exemplo, os surtos de cólera, de febre amarela, né? Outras doenças, no caso, né? Futuramente a gripe espanhola, mas em especial a cólera, né? E como que as condições sanitárias ainda eram salubres, né? Jogava-se resto de comida na rua, as necessidades fisiológicas, né? Era uma coisa que causava, hoje, né? Às vezes nós temos uma leitura muito romântica, quando na verdade a situação era muito crítica, né? E aqui a gente pode ter uma leitura onde, principalmente na parte que está localizada na página 250, né, sobre toda essa consequência e uma expressão muito comum que acontecia, né, dos chamados tigres, né, que eram escravizados, que eram responsáveis, né, por pegar os dejetos, né, em barris e depois jogá-los no oceano. Por isso que a população mais rica, né, ela não ficava próxima das praias, ela não ficava próxima aos rios, principalmente aos mares, né, porque ali era a região de você jogar, né, todos os detritos e tudo mais. E aí você tem a expressão tigres, uma vez que as fezes escorregavam, né, pelo corpo, né, dos negros, aquilo, e passava-se uma impressão de que, né, comparando a pele de tigre, e que demonstra uma situação de insalubridade, má higienização tremenda ainda, né, em nossa sociedade. E a gente pode fazer uma comparação com os dias de hoje, pesquise nos dados do IBGE, por exemplo, né, a porcentagem de saneamento básico que tem no seu município, né? Infelizmente, muitos municípios no Brasil, inclusive capitais, têm problemas graves de saneamento básico, e como que isso afeta questões de saúde, questões de sociedade e economia, né? Nós perdemos dinheiro por causa disso, nós também, infelizmente, perdemos e ganhamos, aliás, e ganhamos muitas doenças. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ver, aqui tem a leitura, né? Aqui, por exemplo. Como na cidade medieval, muitas famílias, mesmo as ricas, jogavam nas ruas os restos da mesa e o lixo, junto com o conteúdo de urinóis. As valas que de espaço a espaço cruzavam as ruas do centro ajudavam nos dias de chuva e nos terrenos íngremes a arrastar parte da sujeira acumulada. Mas nada conseguia disfarçar sua função primária de esgotos abertos. Em toda parte, a presença rural parecia pronta a esmagar a cidade. Animais extraviados, particularmente porcos e cães, perambulavam pelas ruas e com suas fossaduras complementavam a coleta esporádica de lixo. Algumas vacas conduzidas de porta em porta forneciam leite diário às casas dos ricos. Outras mercadorias e provisões alimentícias também eram transportadas de porta em porta por mulas, burros e cavalos. E até o final do século XIX, uma visão comum em muitas cidades latino-americanas ainda eram as tropas de animais a caminho do mercado ou transportando as mais diversas mercadorias, ou seja, essa relação, né? Campo-cidade, campo-cidade. Por isso que eu volto a dizer, e vocês perceberam que eu estou falando muito de novelas, né? Quem vê novelas de época vai identificar esses elementos, né? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe se ela está no interior, né? Ou se ela está na cidade. E aqui quem faz uma ponte, por exemplo, com as feiras, né? Pode fazer um casamento perfeito com relação a isto. Ok? Vamos lá. Passado esse momento também, o texto da continuidade aos motivos para as transformações humanas das cidades, perdão. Aumento populacional devido às migrações, a aceleração do ritmo de urbanização, que não significa planejamento, são coisas bem diferentes, ok?
Muitas cidades no Brasil, por exemplo, não são planejadas, né? No entanto, elas são consideradas cidades. Outra coisa muito interessante é a integração mais efetiva das economias latino-americanas na economia mundial como produtores primários, né? Nós vimos na aula passada, por exemplo, como que, perdão, como que as cidades, né, no caso, elas, aliás, a produção e o mercado agroexportador faz com que isso também melhorasse as condições, né, até de alimentos e tudo mais. Nós vimos isso na aula anterior. O início da industrialização em algumas regiões, né, e isso vai se acentuar principalmente em 1920, no século XX, por exemplo, no Brasil. Melhorias nos transportes e serviços públicos, melhorias. Tinha muito que melhorar ainda, mas já era um avanço. Integração da política nacional e a centralização administrativa, ou seja, o poder central, o Estado mais forte, né, mais participativo. Em algumas regiões do Brasil, nunca generalizando, né, em algumas regiões do Estado ainda era, entre aspas, ausente. A intensificação das diferenças sociais, e aqui é uma coisa muito interessante com relação a disparidades de ricos e pobres, por exemplo, né? Questões culturais, perseguições, racismo, lutas por liberdades, por exemplo, e o maior exemplo no século XIX é a escravidão, né? Mudança gradual de grupos da elite de sua localização tradicional, perto da praça principal, para subúrbios mais afastados, e aqui vocês podem fazer uma ponte com a geografia, né, principalmente a geografia humana e tudo mais, em que nós temos um fenômeno chamado conurbação, em que população mais rica, uma população com melhores condições financeiras se desloca para áreas mais afastadas, fazendo com que os imóveis ganhem valor, né, tenham um valor maior, e com que aquela população residente mais pobre acabe migrando para outros campos mais afastados ainda do centro principal de uma cidade. Isso é muito comum, isso é um fenômeno que acontece, que por vezes está aos nossos olhos, só que nós não damos a devida atenção ou achamos que é algo, entre aspas, natural, ok? População urbana e o tratamento da cidade, né, no caso, pesquisar, né, o conceito de população urbana, afinal, o que é uma população urbana? Né? Qual é a leitura? A população que vive na cidade é apenas isso, será? Né? O gráfico de crescimento, vou mostrar na próxima aula, né, na aula com vídeo. Reforçar os avanços tecnológicos, ele menciona como que isso foi importante para o crescimento das cidades. Lembrar também que, embora nós consultemos os censos, né, demográficos, são importantes mostrar que eles também não são verdades absolutas e apresentavam muitas falhas, onde, por exemplo, nunca foi realizada uma distinção entre população urbana e rural, por exemplo, né, nos censos do Brasil até 1940, quando você tem também o surgimento do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os relatos ou censos contemporâneos, ou mesmo na literatura histórica. Na América Latina, áreas ou limites de um município variavam enormemente de país para país. Um exemplo é o município aqui de Moura. E por que Moura, professor? Porque Moura, durante muito tempo, onde hoje é a cidade de Boa Vista, do Rio Branco, aliás, a cidade de Boa Vista, já foi também chamada de Boa Vista, do Rio Branco, mas que antes era vila, que antes de ser vila passou a ser freguesia, foi freguesia, e freguesia significa bairro no português de Portugal. Nós éramos um bairro do município de Moura, localizado no Amazonas, né? Isso mostra a grande extensão de uma região para outra. As cidades eram muito grandes no Amazonas, por exemplo, né? O Augusto Ximeno de Villeroy, no final do século XIX, é que ele começa a adotar uma política, né, de formação de novos municípios. E aí que surge, por exemplo, né, o município, né, a vila de Boa Vista do Rio Branco, né, é o período, digamos assim, a certidão de nascimento, né, da origem da cidade de Boa Vista, isso no dia 9 de julho de 1890. Estou apenas citando um exemplo, né, ele foi desmembrado do município de Moura, ainda que permanecesse pertencendo ao Amazonas, né? Então, isso é um exemplo no Brasil, os municípios eram enormes, ok? Principalmente localizados na região norte, por exemplo, ok?
Então, isso também dificultava o acesso, né? Regiões de lavrada, regiões de floresta, em outras regiões do Brasil, né? Caatinga, enfim, regiões costeiras, né? O acesso não é como se hoje é difícil, antigamente, então em algumas situações eram ainda mais desafiadoras, ok? Então vamos lá. Apesar das falhas, são apresentadas algumas conclusões. Entre 1870 e 1930 ocorre de fato um crescimento populacional nas cidades, né? O que é uma cidade primaz, né? Quando sua população é mais que o dobro da segunda colocada de um país. É uma coisa muito curiosa. Talvez se você verificar cidades mais antigas, né, no caso, um destaque para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. Ou seja, essas capitais, elas tinham mais que o dobro da segunda colocada, por exemplo, né, do seu estado. No caso, antes de serem estados no Brasil, né, passaram a ser estados a partir de 1889, antes eram províncias, certo? Então, são coisas que chamam muita atenção. E isso faz com que haja um destaque, né, maior a essas regiões e um imaginário também de que tudo acontece ou que tudo precisa passar pelas capitais. Por exemplo, aqui em Roraima, na capital Boa Vista, dá-se a entender que tudo precisa passar por Boa Vista, uma vez que aqui se concentra a sede dos poderes, né, judiciário, executivo, legislativo, quando na verdade você tem outras regiões no mesmo estado, como por exemplo no sul, né, que as coisas não necessariamente precisam passar pela capital, né? Você tem processos de autonomia, né? E porque por vezes a própria capital desconhece, ok? Uns destaques também, por exemplo, como cidades no Pacífico e também no Caribe e na América, né, do Norte, ali no caso, como a cidade do México, Havana, né, Cuba e Santiago no Chile atingiram a primazia, né, serem grandes capitais até 1870. Outras somente depois de 1870, como cidades na Argentina, no Brasil e no Peru, né? No Brasil, o grande exemplo é a cidade de São Paulo. Função econômica, burocrática e de indústria, no caso, é uma coisa muito interessante, porque o autor ele mostra como que o comércio mostrou ser um fator dominante em todas as experiências urbanas. Alô? Perdão, pessoal. Vamos lá. Ok. O comércio mostrou ser um fator dominante em todas as experiências urbanas, né? E aí faça uma ponte com o seu município. O seu município tem destaque para o comércio, por exemplo? Né? Provavelmente sim. Né? Vejam como que esse setor é muito importante, ok? Outro ponto também é a dependência dos mercados estrangeiros influenciou o desenvolvimento urbano de toda a América Latina. Lembrando que nós estamos falando de modelos agroexportadores, ou seja, há um destaque, né, justamente para e como que o crescimento, né, na economia mundial foi fundamental para que isso ocorresse. Beleza? Vamos lá. Cidade comercial, no caso, é um conceito, é um destaque para todas as capitais nacionais e provinciais ou estaduais. Um grande exemplo hoje que eu cito é Boa Vista, certo? Ainda que você tenha um destaque, claro, para serviço por chamado funcionalismo público, né? Um grande destaque no estado de Roraima, né? Você já observa uma questão relacionada ao comércio. Isso desde questões históricas. É claro que você tinha as fazendas, por exemplo, de gado, tudo mais, só que você vê também o comércio crescendo, né? Grandes comerciantes, grandes redes de comércio crescendo na cidade, né? Verifique isso também no seu município, né? Há um destaque mais para o comércio, para a questão agrária, para a questão industrial, né? Expandir-se com base no crescimento do comércio, facilitada pelas exportações de matérias-primas e pela influência do governo sobre os transportes e os recursos financeiros, ou seja, uma presença do Estado muito forte ainda, uma questão do Estado. E um grande exemplo é a cidade de Buenos Aires, que o James conhecia muito bem. A cidade comercial, industrial e burocrática, né, ocorreu com menos frequência do que o centro comercial burocrático, mas foi importante devido à sua função industrial, né? Nós estamos em um processo de industrialização também nas Américas, né? Os Estados Unidos disparado, é claro, né? Foi a única nação de que saiu da condição de colônia para potência econômica, né? No caso, para uma potência mundial,
ainda não era mundial, mas é claro que você já tinha uma expansão econômica muito grande, e enquanto que o restante, né, no caso a América Latina, ainda estava engatinhando nesse processo de industrialização. A indústria mais comum, por isso que a indústria mais comum era de artesanato ou doméstico, que sofria com os produtos estrangeiros de melhor qualidade, né? Isso aqui você deve conhecer até os dias de hoje, né? Tem um produto local e um produto importado, né? Você vê a qualidade, e aí por vezes acaba optando pelo produto que é fabricado no exterior, ok? E aí, né, um exemplo é a cidade de São Paulo, que cresceu graças ao café. Isso aqui eu vou repetir até não poder mais, né? Até vocês dizerem chega, né? Eu sei que incomoda, mas isso é fato, tá bom? Certo? Então vamos lá. Uma outra perspectiva também, né? Os lucros do café ajudaram na criação de indústrias têxteis e de processamento de alguns alimentos, né? E aí quem conhece a marca Balduco, quem conhece a família Matarados, né, sabe que eles estão muito associados à história, né, do crescimento da cidade de São Paulo, né? Família muito conhecida e etc. E a marca Balduco, que é uma marca de alimentos, né, que produz até hoje. Você compra um biscoito e tudo mais e vê Balduco, por exemplo, né, e tem que associar a esta marca que também e a sua origem, né? E como que isso também nos auxilia a entender o desenvolvimento da indústria de alimentos no Brasil, né? E você tem vários outros exemplos que o nosso autor cita, como na Colômbia e no México. A cidade comercial mineira, por exemplo, né? Ou seja, cidades especializadas na extração de matérias-primas, aí ele dá um destaque ao nitrato, por exemplo, no Chile, ao petróleo na Venezuela e no México, né? O petróleo que estava começando a ganhar destaque com relação a produto, né, e a sua importância no mercado internacional. O cobre, que até hoje o Chile é o maior produtor, né, um dos maiores exportadores também, presentes também no Peru e na Bolívia, na região norte do Chile, a região sul do Peru, né, você também tem a Bolívia, quando a Bolívia também ainda tinha saída para o mar, né, e aí você tem todo o contexto também da chamada Guerra do Pacífico, que é a disputa pela região, né. Na Amazônia você tem a borracha, né, com destaque para o livro do Roberto Santos, na História Econômica da Amazônia, que aponta o ápice e a queda, né, do período da borracha na região, né, e a derrocada das cidades quando havia novas tecnologias, por exemplo. E aqui um grande exemplo é justamente a região amazônica, né, quando as mudas, né, de seringueiras foram levadas para colônias britânicas, né, na Ásia. Depois de 25 anos de estudo, né, foram 25 anos que o Brasil teve para se modernizar e não fez isso, né, os britânicos o fizeram, né, e passaram a ganhar destaque no mercado internacional, tanto é que hoje o Brasil importa borracha, né, uma coisa muito curiosa. A cidade comercial, em que apenas o comércio, entre aspas, foi essencial. Aí um exemplo é a cidade de Santos, né, que é a cidade portuária, né, em que você recebia os imigrantes, por exemplo, e exportava produtos, importava produtos, né, entrada e saída de produtos, mas que também estavam na rota de transportes, como lojas, bancos e serviços médicos. Eu coloquei aqui um exemplo da cidade, uma cidade chamada, de uma novela, né, chamada Chocolate com Pimenta, que tem tudo isso, se você observar. Uma cidade pequena, que vive de um comércio, né, basicamente de uma fábrica de chocolates, né, em que nela tem tudo. Tem um banco, tem atendimento médico, tem lojas, tem hotel, basicamente isso, ok? Vamos lá. As mudanças físicas, né, a praça e o subúrbio, no caso, né, e aí você já reparou nas divisões que existem na sua cidade, por exemplo, em termos de capital e valores de imóveis? Por isso aquela pergunta no início da aula. Na sua cidade, a população mais rica vive no centro da cidade ou em áreas mais afastadas? Já pesquisou sobre o metro quadrado do seu bairro, da sua cidade? Sabe o que é isso? Não sei nem por onde começar. Vamos lá. O centro da cidade é proporcionado por uma igreja da sua cidade, né? Um posto policial, um mercado público, uma parada de bonde, de trem, ou de ônibus ou de uma praça? Verifique, hein? Como a praça se tornou, né? Tornaram-se o ponto central da construção de transversais ou alamedas para abrir outras ruas estreitas e introduzir vistas panorâmicas e uma sensação de espaço, né? Uma coisa muito interessante também, né? Por isso que ele coloca também nos centros menores as reformas na igreja e nos prédios do Estado. E uma coisa muito interessante aqui,
porque ele passa a dar uma ênfase justamente à imagem, à percepção. Ou seja, quando eu começo a identificar, né, elementos que estão responsáveis por estruturar uma cidade e como que a presença do Estado, por exemplo, do poder religioso, se mantinha nessa região, né, nesse local. A ideia de visibilidade e de atuação. E aqui na página 276, por exemplo, você tem, abre aspas, grandes esforços foram feitos também para embelezar os centros das cidades e as praças principais em particular. Verifique isso nas praças da sua cidade. Árvores, estátuas, jardins, bancos e fontes foram alternadamente instalados, removidos ou melhorados, enquanto a elite local se esforçava para criar a melhor imagem possível. As ruas adjacentes foram as primeiras a ser pavimentadas e depois a receber os últimos melhoramentos técnicos, fossem blocos de madeira ou coberturas de asfalto. Do centro irradiavam os trilhos de bondes puxados a cavalo e mais tarde movidos a eletricidade. E aqui você tem um destaque a cidade de Manaus, por exemplo. Os encanamentos de água e esgoto, o uso de azeite, depois gás e finalmente eletricidade para iluminação pública, a instalação de telefones e coletas de lixo, o varrimento das ruas, a proteção oferecida pela polícia e pelos bombeiros, todos esses serviços eram fornecidos, invariavelmente. Primeiro no centro e continuaram a ser melhorados e mais modernos e eficientes nas áreas próximas da praça principal. Ok? Todas essas mudanças provocaram uma grande reconstrução da cidade latino-americana, certo? Uma vez que nos tempos mais antigos, durante a colônia, as elites viviam principalmente próximas às instituições de poder, né, na praça central e etc. Né? Nesse esquema, por exemplo, as periferias urbanas eram ocupadas por classes mais baixas, com exceção de empregados domésticos, por exemplo, né, que moravam nas casas dos ricos, ok? No entanto, você começa a ter algumas transições sobre isso, né? É uma coisa bem curiosa. E aí ele mostra, né, um exemplo de algumas cidades no mundo, né, na América Latina. Cidade do México, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevidéu, Lima, né. Outros motivos para as mudanças também estavam na aparência e estrutura de suas casas. O estilo pátio fechado, naquele modelo espanhol, tinha caído em desfavor e foi substituído por um modelo francês, italiano, inglês, e a partir dos anos 1930, né, já um outro contexto, o modelo norte-americano. Você tem os chamados novos ricos também, né? Essa expressão eu acho que você já escutou em algum momento, né? Que vem do francês, né? Preferiam as mansões de muitos andares projetadas nas pranchetas de Paris ou de Bruxelas, né? Por isso, a ideia de a cidade luz, a cidade maravilhosa e etc. Não, como é bom ter uma cidade inspirada em Paris e tem esse imaginário com relação, por exemplo, à cidade de Boa Vista, o que não é verdade. Tudo bem? Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aqui as consequências da política de urbanização, né? Sempre, né, no caso, pensar no caso do centro, né, e os bairros mais afastados também passaram a ser autossuficientes e independentes, ou seja, passou-se, né, a incentivar, aliás, como eu posso falar? Deixou de haver uma certa dependência do centro da cidade, né, e passou a haver uma autonomia, uma independência, né, em bairros mais distantes. Aqui em Boa Vista nós temos, por exemplo, a Avenida Taide Teve, Estrela d'Alva, no Raio do Sol, Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia, entre tantas outras, certo? Manuel Felipe, enfim. A própria Villeroy. Então vejam alguns exemplos, Via das Flores, por exemplo. Enfim, você perde São Sebastião, e exemplos são grandes aqui. Então, haja exemplo, o que é positivo, né? No caso, então você percebe que há um crescimento dessas regiões e o centro perde, entre aspas, né, um pouco de sua força econômica, né? Com consequência, com os fluxos migratórios, com as atividades, né, das novas elites e tudo mais, né, com os fluxos migratórios e suas influências, nós passamos a ter também, né, a inserção de outros esportes.
né? Isso aqui é uma leitura da elite, tá, pessoal? No caso. E aí é o que é o seguinte, que é justamente, né, a introdução de esportes como golfe, rugby, polo, tênis e mais tarde, né, o futebol. O futebol entra no Brasil pelas elites. Não tem outra explicação. E por isso que você vai identificar isso, né, você vai identificar isso, por exemplo, no contexto da cooptação por parte do Estado, né, durante a era Vargas, por exemplo. Né? O Brasil como país do futebol. Será? Será que o Brasil é o país do futebol mesmo? Por quê? Isso não é de graça, isso não é à toa. Nada vem assim do dia para a noite, né? Tudo tem uma construção, tudo tem um objetivo. Beleza? Vamos lá. As consequências políticas da urbanização, apesar das mudanças, as heranças políticas do colonialismo ainda estavam presentes. As heranças políticas ainda estavam presentes, peço desculpas aqui pelo português, e continuam até os dias de hoje. Os municípios eram frágeis, endividados. Eu acho que ainda eram, acho que poderíamos colocar por ainda são, né? E isso foi transferido para as nações independentes, ou seja, os estados independentes já tinham um grande problema. Os chefes locais e os caudilhos rurais exerciam uma autoridade mais efetiva, né, porque estavam presentes naquela região, e quando decidiam legitimar o seu poder, usavam as instituições nacionais ou provinciais, não as municipais, ou seja, a ideia do coronelismo associado, né, às elites presentes no... Né, então você estabelecia acordos e fazia com que o poder municipal perdesse apoio, no caso, né? Seja ele financeiro, seja ele militar, por exemplo, né? Enfim. Então vamos lá. As consequências políticas da urbanização, já estão chegando nos derradeiros momentos. A classe alta e as suas mudanças para a cidade passaram a depender mais da cidade, em especial da capital. Começaram a formar uma elite isolada que se estabeleceu na cidade e passou a torná-la o centro de poder e liderança. Disputas caudilhos versus elites urbanas, aparecimento de novos grupos, como os militares, agora mais profissionalizados, embora na história da América Latina os militares estiveram sempre presentes, tá, pessoal? A gente precisa verificar isso aqui, e assim, não é do século XX, na verdade isso já é presente do século XIX, mas como o próprio texto diz, né, mais profissionalizados, basta ver o exemplo no Brasil, ok? Classe trabalhadora mais organizada, e você tem como consequência, né, os fluxos migratórios, né, os movimentos sociais, a formação de sindicatos, mas isso já mais presente no século XX, né, principalmente os grupos do anarco-sindicalismo, por exemplo, né, vindos principalmente da região da Itália, né, a Itália, etc. Em uma boa aula de Brasil na República Velha, você identifica essas características, uma coisa muito interessante. O aumento de jornais, né, ou seja, de veículos de comunicação, né, e aí passeatas, críticas, combate à inflação. No caso, no Brasil, você vê também um fortalecimento destes veículos de comunicação e da imprensa, né? Surgem mais partidos políticos e novas disputas pelo poder. Para isso aqui parece algo século XXI, né? Não vou dizer que nada mudou, porque eu estaria sendo muito ignorante, não seria um bom professor de história. Mas percebam que algumas coisas já estão inseridas, né? Conflitos e intervenções, né? E o enfraquecimento de algumas elites, e o fortalecimento de outras. E aqui, quando você estuda a história do Brasil, precisa necessariamente fazer uma ponte com a Revolução de 30 no Brasil, né? A substituição de uma elite por outra, ou a inserção de uma elite diante daquelas que já estavam consolidadas, e você vai estudar isso muito bem, né, em outras aulas. E nas considerações finais, né, como de praxe, sempre fazendo uma leitura, né, de 2 parágrafos, por exemplo, ou de apenas 1. Então, conclusão. Este capítulo resumiu um processo de urbanização rápida concentrado especialmente nas cidades primárias e primazes da América Latina no final do século XIX e início do século XX. Em 1930, o que havia sido um dia uma parte extremamente rural do mundo, ostentou metrópoles como Buenos Aires, Rio de Janeiro e Cidade do México. A proporção
da população nacional que vivia em centros urbanos com mais de 20 mil habitantes, variou de 1/3 na Argentina e no Chile a cerca de 15% em outros países importantes. Em alguns países, metade da população vivia em assentamentos com mais de 2 mil habitantes. O intercâmbio comercial foi o estopim de grande parte desta expansão urbana. O crescimento das exportações de matérias-primas para as nações industrializadas da Europa e da América do Norte e o fluxo de retorno de bens de consumo, atendendo em grande parte às novas demandas dos centros urbanos, estimularam o crescimento dos centros e do processamento e mineração, dos portos, dos terminais ferroviários e, acima de tudo, das capitais nacionais e provinciais. Quando as cidades e a riqueza se expandiram, as classes altas, especialmente nos centros urbanos maiores, mudaram-se de sua antiga localização em torno da Plaza Central e procuraram melhores sítios residenciais em terrenos mais altos nos subúrbios. Os ricos, não obstante, continuaram ligados estreitamente à área da plaza pelos negócios, pela diversão e pela tradição, e, consequentemente, despenderam esforço e dinheiro para embelezar e modernizar suas capitais. O crescimento das cidades, mais evidente nas capitais nacionais e em algumas capitais estaduais ou provinciais, incentivou e facilitou a formação de elites nacionais progressistas. Mas, em 1930, essas elites, que em sua maior parte haviam substituído os caudilhos rurais no início do século XIX por instituições de governo representativos suscetíveis de sua dominação, viram-se, por sua vez, pressionados cada vez mais por novos grupos urbanos, especialmente a classe média, a compartilhar ou abandonar esse controle. Assim, no período entre 1870 e 1930, a cidade desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social e político da América Latina. E aqui, um grande abraço e paz. Ok, pessoal? Este foi o nosso encontro de hoje. Como eu disse, é um ensaio, né? E espero que você tenha gostado, ok? Peço desculpas por todo o improviso. Isso aqui, na verdade, é um teste, ok? Por isso que eu não considero como aula, mas sim como um ensaio. E que possamos manter contato. Qualquer dúvida, sugestões, podem colocar nos comentários, tá bom? Se você não gostou, fique à vontade. Se você gostou, eu agradeço também por todo o apoio e que possamos nos encontrar em breve. No mais, paz, saúde, sucesso e até a próxima, né? E que Deus os abençoe, felicidades, paz, tudo de bom para nós. Continuemos nos cuidados, né? Felicidades a todos, bons estudos. Meu cabelo está horrível, por isso talvez eu não tenha ativado a câmera hoje, mas é isto. Tchau.